prefere a gente. Por que será? Nós vamos buscar para saber sobre os dados dessa pesquisa o autor desse estudo, o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto. Tudo bom? Tudo bom, Prazer Claudete? recebê-lo aqui em nosso programa, viu? Ah, mas é mais uma doença que prefere as mulheres, doutor? Por quê? Quer dizer, as doenças oculares? Eu vou te explicar, Claudete. As mulheres são sempre vítimas dos hormônios, né? E outra, as mulheres vivem mais, né? As mulheres vivem mais que os homens. Ah, por isso acabam tendo mais doenças. E acabam tendo uma idade maior. Outro dia até eu participei de uma mesa onde a gente Uma estava idade maior eu adorei, a doutor. visão de pessoas centenárias, né? Que hoje a gente já está vendo Com isso. certeza. É quase só mulheres, não tem mesmo. quase homens centenários. Outro dia eu vi uma pesquisa também que diz que tem muito mais viúvas do que viúvos, o que prova, mais uma vez, que as mulheres vivem mais. Mas esses hormônios, hein? Até na visão. Até na visão. E quais são as doenças mais comuns da mulher? Olha, Oculares. principalmente o olho seco, sabe, Claudete? Não é que o olho não tenha lágrima. A lágrima, ela é como o mar, a água do mar, você tem camadas. Então você tem uma camada mais oleosa, uma camada mais aquosa e uma camada de defesa. Então você um balanço equivocado, errôneo na produção da qualidade da lágrima leva ao olho seco. E isso predispõe, sem contar que as doenças reumatológicas, que são mais frequentes na mulher, acabam levando, depois de um certo tempo, ao olho seco. Doenças de tireoide, alguns medicamentos também levam ao olho seco. Então, a mulher, por isso que no consultório do oftalmologista tem o dobro de mulheres do que de homens. E também tem um detalhe, né? A mulher se cuida mais, ela procura mais o médico do que o homem. A qualquer problema, ela corre para o médico, o homem já reluta um pouco. Vamos ver essas imagens. Já passou, Felipe? Tinha um olhão tão lindo lá. Ah, tá aí. É justamente aí para a gente mostrar o olho seco, né? O olho seco causa uma irritação, coceira. Muitas vezes a pessoa entra num shopping, o excesso de luz já dá uma intolerância, uma fotofobia. Justamente porque essas glândulas que ficam na base dos cílios, elas acabam produzindo menos a camada aquosa, a camada oleosa da lágrima, e a camada aquosa acaba evaporando mais. Sem contar que hoje a mulher também tem uma dupla jornada de trabalho. Além da jornada de trabalho em casa, ela está no escritório, ela está no carro com ar-condicionado. Com ar-condicionado, porque o ar-condicionado deixa o ar mais rarefeito. Sem contar os celulares, os aplicativos de comunicação. Então, a própria internet... Eu já notei que outro dia a tela do celular estava muito clara, como também do iPad, assim. E prejudica um pouco, né? A gente sente mais, prejudica, né? Principalmente se você estiver num ambiente mais seco, que é o ar-condicionado, porque aquilo no dia a dia vai deixando o ar mais rarefeito. Agora, doutor Leôncio, eu já tive esse problema também. Eu não sei se você em casa já teve, tomara que não. Mas quando o olho está muito seco e você não coloca nenhuma lágrima artificial, esses colírios e tal, no outro dia a pessoa mal consegue enxergar, né? E dói. É verdade que é como ralar o olho no asfalto, assim? Olha, às vezes... Porque à noite o nosso olho, a gente está dormindo, está lá quieto, parece, mas o olho fica se mexendo lá dentro? Mais ou menos isso. Numa fase profunda do sono, o olho até às vezes mexe. Mas, vamos dizer, você produz pouca lágrima. Então, a pálpebra tem uma certa aderência ao globo ocular. E quando você abre o olho de manhã, você acaba muitas vezes rompendo um pouco uma camada do epitélio que é mais superficial. E machuca esse olho. Fica ferido, ou então você dorme com o olho meio aberto, que é o que a gente chama de scleral show, fica uma fotoexposição que pode acontecer. Essa pessoa já amanhece com o olho seco, ardente, doloroso. E num caso como esse, tem que procurar o médico. Tem que procurar o oftalmo. Aí não tem jeito, mas para evitar o problema, o que a pessoa pode fazer? E sempre compressas com água fria, né? Pode ser para que uma não água chegue a isso. Esses potável. colírios que imitam lágrimas, E eles também resolvem? Os colírios que são as lágrimas artificiais. O que acontece com os colírios é que existe uma gama muito grande, são colírios distintos. Então, muitas vezes, uma pessoa se dá mais com colírio, outro com outro. Existem colírios que não têm o conservante,
E às vezes, porque a pessoa que tem o olho seco fica muito alérgica também a colírio. Tá. E a tendência é ela usar 8, 9 vezes o colírio, demasiadamente. Isso faz mal. acaba piorando, fica com excesso de sal do colírio. Então precisa achar um denominador comum do melhor colírio, da necessidade, para que seja um bom repositor da lágrima. Quer dizer, não se automedicar nem em colírio. Alguns já não são vendidos, mesmo os colírios antibióticos, já há algum tempo só são, né, vendidos com prescrição médica. Mas até aqueles que são vendidos facilmente sem prescrição, colírio não pode ser usado à torta direita e pela pessoa. O médico tem que indicar. A automedicação, a autoprescrição nunca é indicada. Nunca, mas nunca. No caso dos olhos pode ser muito prejudicial, não Sim, pode? porque nós podemos ter colírios com cortisona, colírios com antibiótico, colírios que pode levar a glaucoma e a catarata. Tá certo. Falando a glaucoma e... Acho que não catarata, mas acho que ao glaucoma está relacionado aqui. Pressão no olho. Estou com a pressão alta no olho. O que é isso, na verdade? É a Marciana Leite, que perguntou, deve ter ido ao médico. Uma coisa que eu sempre indico aqui, sabe, doutor Leôncio, eu sinto, não só na sua especialidade, em todas que participam do programa, que a pessoa sai, às vezes, do consultório com muitas dúvidas, não pergunta ao médico, né? Recebe um diagnóstico e ficam envergonhadas, acanhadas e não perguntam. Mas o que é isso? Na verdade, pode acontecer o quê? O médico fala o que ela pega ali a receita e sai sem essa informação. Acho que por isso que ela pede, inclusive. Dá para falar a respeito? Dá. O glaucoma, eu diria para você que é uma doença terrível. E está associada à pressão? A pressão intraocular é o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. E a pressão do olho, a pressão intraocular é medida na visita ao oftalmologista. Se você vai para uma simples check-up de grau, trocar o seu óculos e faz a prevenção do glaucoma. Também olhando o nervo óptico, como é que está o nervo. Mas as pessoas de risco para o glaucoma é quem já tem caso de glaucoma na família, os asiáticos, as pessoas da raça negra, as pessoas que têm um grau positivo, uma hipermetropia muito alta. Tem mais tendência. E tem casos que a própria catarata, com seu desenvolvimento, levam ou pioram o glaucoma. E o glaucoma, você vai perdendo a visão gradativamente, a visão vai sumindo. E você não tem uma dor, não tem nada. Por isso, às vezes, é comum o oftalmologista fazer o diagnóstico do glaucoma, dar uma amostra de colírio e 50% das pessoas nem voltam para fazer a medida seguinte, descartam o colírio porque deixa o olho vermelho, porque alergizou, algum outro problema. E perdem a visão. E a doença está sorrateiramente, o glaucoma vai comendo, vai fazendo a pessoa perder a visão. E nesse o caso, que você perdeu de visão no glaucoma não recupera. E a mulher também está mais sujeita? Ao glaucoma também? A mulher também é mais sujeita ao glaucoma. Meu pai! Esse daí é um vídeo que fala sobre ele? Esse é um videozinho que fala do fluxo, né? Que nós temos o aquoso, que está a setinha azul, que ele tem que ele circula o próprio olho, o produz e o drena. E justamente é isso que leva à pressão intraocular. Com isso, o desequilíbrio da drenagem ou da produção é que é o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. E o nervo ali que apareceu é importantíssimo, porque é ele que é o responsável para a visão. Essa pressão vai alterando as bordas do nervo. O diagnóstico é sempre com esse aparelho, que é a tonometria de aplanação, e o exame do fundo de olho, o mapeamento, né, que é feito. Nós temos o tratamento com colírio, com laser, ou mesmo com a cirurgia. Mas ainda no glaucoma, a prevenção, o uso dos colírios é o tratamento mais efetivo do que o próprio laser ou a cirurgia. Aí dá o médico, né? Porque não dá para ir no oftalmologista só quando o negócio está feio, a visão já está turva ou não está enxergando direito. O que o senhor diria? A partir de que idade, nós, mulheres especialmente, que hoje estamos dando destaque já, que de cada 3 pessoas cegas, 2 são mulheres, a gente tem que se cuidar mais. De quanto em quanto tempo, a partir de que idade a pessoa deveria ir, com que frequência? Eu acho que principalmente as pessoas que têm caso de glaucoma na família, a partir dos 50, 55 anos, tem que ficar atenta. Quando for ao oftalmologista, reportar ao oftalmologista, porque a pesquisa precisa começar a ser feita justamente nesses pacientes. Ok. E algo assim, os colírios do glaucoma não são colírios muito econômicos, né?
E, infelizmente, antes a gente tinha na rede pública as farmácias de alto custo distribuindo esses colírios. E agora, o que a gente percebe com pessoas perdendo plano de saúde, com a crise do país, a pessoa está deixando o tratamento do glaucoma. Então, eu acho que cabe um alerta que o que você perder de visão do glaucoma não volta. E que as glaucoma leva a cegueira. Que as autoridades voltassem a distribuição dos colírios para o glaucoma como era antes. Pelo amor de Deus, né? Com tanto dinheiro desviado em corrupção, tirar o colírio, né, o direito da pessoa se tratar com esse colírio, e a gente sabe que a vida está dura, às vezes o preço de um colírio que já não é tão barato faz a diferença. Você não vai deixar de comer, vai deixar de comer ou dar comida para o teu filho e vai pôr o colírio no olho. Só que pode ficar cega com isso. É muito perigoso. Pessoas diabéticas têm um problema maior em relação a glaucoma? Sim, o diabetes, depois que tem a sua retinopatia, ele pode levar também a um glaucoma neovascular, que é um outro tipo de glaucoma e seríssimo. Tá certo. Parabéns, Claudete, seu programa é ótimo, obrigada. Divulgo para todas as amigas, isso mesmo. Gostaria de perguntar o seguinte, eu fiz cirurgia de catarata há 5 anos, nos 2 olhos. Visualizo uns pontinhos pretos que se movem para toda a direção. Eu tenho 69 anos, né? Preciso fazer limpeza da lente, do cristalino que está lá dentro, acho isso que ela quis dizer. Obrigada, amiga de todos os dias. Um beijo para você, Maria Trepiche, um beijo. Depois de 5 anos de operado da catarata, já tendo a lente intraocular implantada, é normal, como se tivesse uma catarata secundária, algumas células crescem no pseudofácio, ou seja, na lente, Nossa. E você com laser remove e está resolvido. É mesmo? Isso acontece. Esses pontinhos pretos pode ser? Mas eu acho que no caso dela, esses pontinhos pretos não são isso que a gente está falando com relação à lente. Dentro do olho, atrás do cristalino, atrás da lente intraocular, no caso dela, nós temos uma gelatina. E essa gelatina, às vezes, tem condensações, ela chama-se vítreo, tem condensações vítreas, ou o vítreo ele vai se liquefazendo, se descolando. O vítreo se descola da retina, e não o descolamento da retina, tudo do vítreo. Formam essas opacidades que, com a entrada da luz no eixo óptico, fazem sombra na retina e dão essa imagem de pontinho. Isso eu sempre digo aos pacientes. Óbvio que precisa examinar, se não está tendo uma atração vitreoretiniana, mas costuma ser coisas que a gente adquire com a juventude. Ou seja, conviva com as mosquinhas, ainda bem, estamos vivendo muito, né? Ai, meu Deus. Mas você vai dar uma olhada, né? Não custa. Tem pergunta no Facebook, não tem? Tem? Ah, tá aí? Você vai apontar para mim ou tudo é pergunta? Olá, Cláudio. Olá, Cláudio. Gostaria de saber porque às vezes minha visão corta as letras e enxergo tipo... Aliás, deixa eu levantar que eu não estou enxergando nada. Enxergo tipo de letra... Não, tipo de raios e flash. Daí tenho que ficar no ambiente escuro, fechar os olhos. Bom, enquanto eu li, o doutor já chegou até o final, né? É um sintoma horrível. Já fui ao oftalmologista e falou que não tenho nada. Como assim, doutor? É a Célia Gonçalves quem pergunta. A pergunta da Célia é muito parecida com o que eu falei dos pontinhos. Começa, às vezes, com flashes, viram pontinhos. Ai, meu Deus, olha que a pessoa acha que está sendo fotografada e não está. Jura? Porque é o vítreo tracionando ou batendo na retina e dando a descarga elétrica. Nossa, então essa aqui de baixo também, o que pode ser quando enxergamos algumas imagens turvas com quadradinhos, tipo mosquinhas. É um problema de RG antigo. Entendeu? Boa tarde, minha oftalmo disse que os colírios lubrificantes duram 1 mês. Tá correto? Tem prazo de validade? Os colírios com conservantes duram mais. Os colírios sem conservante, que são principalmente para os alérgicos, duram só 30 dias. Justamente o conservante ele está presente em todos os colírios para poder aumentar a durabilidade do colírio. Mas hoje tem alguns colírios, inclusive o tratamento do glaucoma e das lágrimas artificiais, são pessoas sensíveis aos conservantes, que usam os colírios sem conservantes e com isso a validade é menor.
Tem uma telespectadora pedindo ali indicação de colírio, mas isso a gente não pode fazer no ar, tá? Boa tarde, Claudete. Meus olhos às vezes coçam, sai um tipo de infecção, às vezes branquinha, às vezes amarelada. Por que será? Já consultei o oftalmologista, me deu um tratamento, fiz, mas depois de um tempo, voltou tudo de novo. Beijos, assisto todos os dias seu programa, um abraço, então faça propaganda, tá bom, Kathleen? Kathleen L. dos Santos, um beijo pra você. A Kathleen pode estar com uma blefarite. O que é isso? A blefarite são umas caspinhas que dão bem aqui na base dos cílios, no início da pálpebra. Isso pode estar relacionado a alguma alergia, ao uso de cosméticos, ao demaquilante ou à não remoção do pretinho, né? Então precisa estar atento a isso e muitas vezes a higiene da base dos cílios, pela oleosidade da pessoa, pelas glândulas que secretam um pouquinho mais, precisa ser melhor. Hoje nós temos alguns lencinhos que já vêm com produtos umedecidos, são bons, e tem também o shampoo infantil, aquele que não age no olhinho da criança, que é pH neutro, que é muito bom para isso. Para lavar os olhos? É um demaquilante excelente. É mesmo? É bom? Nossa, muito deve bom. ser bem mais barato que bem os mais lencinhos, barato. estão tão caros. Eu vou experimentar. E tira a maquiagem também? Tira também. E lava bem os olhos gostam? Não tem problema? Não tem problema. Do que os olhos não gostam, doutor? De pH ácido, né? De coisas que ardem, ou também muito Dormir alcalino. de maquiagem. Dormir de maquiagem, Olho não gosta. com lente de contato e maquiagem. Nossa, piorou. Cílio postiço, piorou, né? Bom, doutora, eu queria que você finalizasse, então, deixando um recado. Olha, tem muitas perguntas pro doutor Leôncio, tem que vir mais um programa, viu, doutor Leôncio? Eu sei que Campinas deve ser mais longe ainda. Quanto tempo demora para chegar em Aparecida? São 250 quilômetros. É? Ai, obrigada por ter vindo. Mas a gente vem com prazer. Muito obrigada. Mas venha mais vezes, que sobraram muitas perguntas. E quais as suas considerações finais, então, em relação a isso? Cuidado com a nossa visão, já que nós, mulheres, somos mais vítimas, não é? Eu penso que as mulheres, por às vezes serem mais asmáticas, terem mais problemas reumáticos, usarem colírios com relação a isso, têm que ficar muito atentas e visitarem realmente um oftalmologista e sempre que possível fazerem a prevenção do glaucoma. Cuidado porque com o glaucoma. Essa é uma doença muito séria e que é a maior causa de cegueira irreversível até mesmo nos países desenvolvidos. E que os governantes devolvam os colírios aí que eram entregues de graça, não é? Nos postos para tratamento de glaucoma, tá bom? Eu vou deixar aqui o telefone do doutor e o seu site também. O site é Dr. Queiroz Neto, tudo junto, Queiroz com Z, como tá aí no vídeo, .com.br. drqueirozneto.com.br. E o telefone, como eu falei, é Campinas. Esse é do seu consultório, perto do Penido Bonieri, ali pertinho, Exato. né? Mas o doutor atua no Instituto Penido Bonieri em Campinas. 19, o código de área de Campinas, 3227. É telefone bem de médico, né, doutor? 3227. Doutor Leôncio Queiroz Neto. Muito obrigada por ter vindo. Ficou lição de casa, hein, doutor? Dá para responder? Dá. Então a produção pode passar, né, Danusa? Obrigada, viu, pela presença. Tá chovendo em Campinas? Chovendo um pouquinho. Tá? Então E é tá geral, frio né? também. Aqui também tá chovendo.